Josué, antes de abrirmos no capítulo, pegue sua Bíblia, levante ela, balance. Animado. Diga assim: essa Bíblia é a palavra de Deus. Ela é imutável, indestrutível. Ela é vida para quem a acha. Ela é saúde para o corpo. Diga: ela é vigor para os meus ossos. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo viver. Glória a Deus. Josué, no capítulo 14, nós iremos ler do verso 6 ao verso 15. Eu queria e gostaria de falar essa noite, eu quero, e se Deus permitir, eu falarei essa noite, sobre um homem que tinha uma fé inabalável. Um homem que nós iremos ver que o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo que ele tinha um espírito diferente. E o nome desse homem é Caleb. Amém? O versículo 6 do capítulo 14 do livro de Josué diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Gades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. O Senhor tem te mantido vivo? Amém. Tem alguém aqui com 85 anos? Ainda não. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins, os descendentes dos gigantes, lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Feche seus olhos só mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante de você essa noite como um instrumento teu.
que a tua palavra seja ministrada, Senhor, pela inspiração do teu Espírito. Eu oro também por toda essa congregação, Pai, que a tua palavra penetre ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que ao ouvir a tua palavra essa noite, a nossa fé possa ser fortalecida. Que ao ouvir a tua palavra essa noite, o nosso corpo possa receber refrigério. Aqueles que chegaram aqui sentindo dores, que a tua palavra, você possa enviá-la e curá-los essa noite, no nome de Jesus. Você pode sentar, irmãos. Hoje estamos recebendo a visita do pastor Natan e da sua esposa. Eles estão ali à frente do abrigo evangélico, fazendo um trabalho maravilhoso, amém? Eu sempre que falo do abrigo evangélico, eu digo que ali parece mais uma pousada do que um abrigo, né? Com tanto zelo, carinho e excelência que eles têm cuidado dali, e para nós é sempre uma alegria recebê-los, amém, no nosso meio. Irmãos, o contexto aqui, e eu tenho sido muito abençoado com essa história de Caleb. Já faz quase um mês que eu tenho meditado sobre isso aqui, e o Senhor tem ministrado a minha vida, porque o contexto aqui, Josué, ele invade a terra prometida. Ele, junto com as tribos de Israel, eles entram e tomam a terra que Deus havia prometido. E aqui está no momento em que a terra está sendo partilhada entre as tribos. E de repente chega a tribo de Judá, e Caleb se apresenta a Josué. Caleb tinha um pai que não era descendente de Israel, mas a sua mãe era descendente de Israel, da tribo de Judá. E ele se destaca como um dos líderes da sua tribo. A gente vai ver isso quando a gente for lá para Números, quando Moisés envia os 12 espias, um líder de cada tribo, um representante de cada tribo. E Caleb foi o representante da tribo de Judá. E nesse momento aqui, Josué, ele está fazendo a partilha das porções da terra, até que Caleb chega até ele e diz: você estava lá há 45 anos atrás, quando eu e você trouxemos um bom relatório. E eu queria que você abrisse comigo, a gente vai voltar para cá depois, mas para que a gente possa entender, eu queria que você abrisse lá em Números, no capítulo 13. A gente vai voltar agora 45 anos na história de Caleb. Aleluia! Tem algumas coisas que a gente já pode aprender. No reino de Deus não existe aposentadoria, irmãos. Aos 85 anos, Caleb disse: Deus me manteve vivo como prometeu. Tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Caleb. Caleb não podia morrer antes que a promessa se cumprisse. Amém? Então não importa qual seja a sua idade, qual seja a sua condição, se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, se você ainda tem fôlego nos teus pulmões, amém, você deve ter vigor para ir à guerra, vigor para conquistar tudo aquilo que Deus te prometeu. Amém. Aqui no capítulo 13 do livro de Números, a partir do versículo 1, a gente vai ler o versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou. Diga assim: que dou. Veja que a minha Bíblia, a versão NVI, traz no tempo presente. Eu sei que a Almeida, revista e atualizada, bota para o tempo futuro, mas eu prefiro essa tradução aqui da NVI. Terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 17 agora. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam a região montanhosa.
vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é forte demais, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de estatura grande. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair na espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmãos, esses textos trazem para nós um ensino extraordinário. Deus fez no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 13, uma promessa. Deus disse a Moisés: envia 12 líderes para a terra que eu estou dando a vocês. Algumas versões dizem: para a terra que eu hei de dar. Dando ou hei de dar, vindo de Deus, é certeza. Amém.
Deus estava fazendo uma promessa ali: eu hei de dar, ou eu estou dando essa terra a vocês. Então somente envia 12 líderes dentre as tribos. Porque Deus, ele sempre faz assim, irmãos. Ele disse a Abraão: olha para o céu, contempla as estrelas, olha para a areia. Deus, ele trabalha com figuras. Amém. Amém. Então Deus queria que aquele povo andasse na terra, visse que era uma terra que emana leite e mel. Deus queria que eles pisassem. Deus havia feito uma promessa: onde plantarem a planta dos teus pés, possuireis. E Moisés separa 12 líderes das tribos de Israel. E aqueles homens passam 40 dias percorrendo a terra, reconhecendo a terra, conhecendo as cidades, provando os seus frutos. Mas 10 daqueles 12 homens prestaram atenção no natural, naquilo que os seus olhos podiam ver, naquilo que eles estavam sentindo nas suas emoções. E 2 daqueles homens decidiram que eles iriam confiar que aquele que prometeu era fiel para dar. E quando eles retornam, e eles trazem os frutos da terra, está lá toda a comunidade de Israel. Quem estuda a Bíblia diz que era por volta de 3 milhões de israelitas. E está todo o povo lá, diante da tenda da presença. Está Moisés e está o sumo sacerdote Arão. E eles estão com expectativa, os seus corações estão queimando. Deus havia falado que daria aquela terra por herança. Abraão percorreu toda aquela terra, tomando posse, o pai da fé, pisando, construindo acampamentos. E 440 anos depois, o seu povo estava lá para tomar aquela terra por herança. Mas 10 daqueles 12 espias, eles começam dizendo: a terra é maravilhosa, a terra é produtiva, as cidades são boas, lá mana leite e mel, mas o povo que lá vive é de alta estatura. Aos seus olhos nós somos como gafanhotos, a terra devora os que nela vivem. Eles trouxeram um relatório de descrença. Eles trouxeram um relatório, irmãos, daquilo que os seus olhos estavam vendo, não daquilo que Deus disse que faria por eles. Mas Caleb fez diferente. Amém. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. No 14, eu acho maravilhoso, porque eles dizem assim, tanto Josué quanto Caleb: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. No versículo 9, veja, irmãos, o contraste. Os 10 que trouxeram um relatório de descrença disseram à comunidade de Israel, à congregação, disseram assim: aos seus olhos nós somos como gafanhotos. Mas os 2 que estavam na fé disseram: nós os devoraremos como quem devora um pão. Então veja que o espírito da fé, ele traz uma perspectiva diferente da mesma circunstância. Os 12 estavam sob as mesmas circunstâncias. Os 12 irmãos estavam diante das mesmas dificuldades, mas 2 tinham o espírito da fé. 2 decidiram que não iam andar pelo que estavam vendo, que não iam andar pelo que estavam sentindo, que não iam andar pelos seus recursos ou por quanto eles tinham na conta ou na carteira. 2 decidiram andar sob as promessas de Deus. 2 decidiram andar naquilo que Deus havia prometido que faria por eles. E esses 2 trouxeram um relatório de fé. Esses 2 irmãos abriram os seus lábios e concordaram com Deus: é certo que venceremos. Subamos e tomemos posse. É certo que venceremos. A proteção deles se foi, mas se Deus estiver conosco, certamente venceremos. Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui essa noite já receberam uma palavra, uma promessa da parte de Deus. Só tem uma forma de você nunca ter recebido uma promessa de Deus: é se você nunca tiver lido a sua Bíblia, ou se você nunca tiver escutado uma pregação,
Mas Deus é tão poderoso que Ele pode ter falado até o seu coração. Mas é certo, irmãos, que Deus nos fez promessas em toda a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, alguém já fez a conta e diz que são mais de 3.000 promessas. E a Bíblia diz em Coríntios que todas as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim e o amém. Em Cristo você pode pegar qualquer promessa da palavra de Deus e tomá-la para você. Então, aqui estão dois homens que decidiram que iam andar sob as promessas de Deus. Mas o povo, irmãos, foi contaminado pelo medo, pela descrença, pela dúvida, porque sabe que existe um relatório da fé que concorda com a palavra, mas existe um relatório, irmãos, natural. E sabe qual é o relatório natural que discorda da palavra de Deus? É você simplesmente se atentar para aquilo que os seus olhos estão vendo. É você se atentar para os recursos que você tem, é você se atentar para a capacidade que você tem, é você se atentar para a tua estatura. Ah, mas minha família é pobre, ah, mas eu não tenho condições, ah, mas eu não tenho estudo. Você está tendo um relatório natural. Aqueles homens, eles não mentiram, eles apenas andaram pelo que seus olhos estavam vendo. Mas o apóstolo Paulo disse: vivemos por fé e não por vista. Deus disse que o justo viveria pela fé. Uma vez que você está vivendo pelo que os teus olhos veem, pelo que você está sentindo, pelos sintomas, pelos relatórios negativos, pelas notícias contrárias, você não pode agradar a Deus. Ah, pastor, mas o médico disse. Mas o que foi que Deus disse? Glória a Deus, irmãos, pelo médico. Amém. Não temos nada contra médico. Acabei de me consultar com o médico essa semana. Amém. Mas acima do resultado do exame, acima do diagnóstico, acima das circunstâncias, acima do noticiário, acima de tudo isso, estão as promessas de Deus para as nossas vidas. O problema é que aqueles homens ficaram com o que os seus olhos estavam vendo, em detrimento da promessa que Deus havia feito a Moisés, e não só a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos os seus descendentes, de que aquela terra seria deles. E Deus não volta atrás, irmãos. Amém. Então muitos de nós, diante das circunstâncias, estamos trazendo um relatório de descrença, em vez de concordarmos com aquilo que Deus já disse que faria por nós. E sabe o que aconteceu? Deus se revolta contra esse povo. Mais uma vez Deus diz a Moisés: olha, eu estou decepcionado, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés intercede pelo povo. Veja aí no capítulo 14, no versículo 17, 18 e 19, Moisés está intercedendo pelo povo. E no versículo 20, Deus dá uma resposta a ele. Deus diz assim: o Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, eu gosto da versão que diz, tem um espírito diferente, meu Deus, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Meu irmão, quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei assim perplexo. Deus está revoltado ali com uma geração, e nos versículos seguintes, Deus diz o seguinte, que quem tiver de 20 anos para cima, vai morrer no deserto.
E os de 20 anos para baixo, que seria a nova geração, essa que vai possuir a terra. Então passaram-se 45 anos, aquela geração de Caleb e Josué morre, e a nova geração é que entra na terra. Mas o que me chama a atenção é o testemunho que Deus dá a respeito de Caleb. Deus está dizendo que aquela geração vai morrer no deserto, sem pôr os pés na promessa, sem pisarem na promessa, sem saborearem a promessa, sem tocarem na promessa. Aí ele diz, mas o meu servo Caleb, que tem um espírito diferente e que tem me servido com integridade, eu o farei possuir a terra e darei como herança aos seus descendentes. Qual vai ser, irmãos, o testemunho de Deus ao meu e ao seu respeito? Será que Deus vai dizer de nós que nós temos um espírito diferente? E eu digo, meu Deus, qual espírito diferente é esse que Caleb tem? E não pode ser outro senão o espírito da fé. O apóstolo Paulo disse, criei, por isso também falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso falamos. Quando olhamos para a vida de Caleb, irmãos, e lemos os poucos relatos que se tem a respeito dele, ele era realmente um homem de fé. Ele tinha a certeza das coisas que ele esperava, e ele possuía uma prova das coisas que ele não via. Ele diz, nós os devoraremos como quem devora um pão. Os 10 incrédulos disseram assim, lá vivem os descendentes de Enaque. Os gigantes vivem naquela terra, as suas cidades são grandes e fortificadas. Caleb não prestou atenção nisso, irmãos. Ele prestou atenção no que Deus disse. Ele disse, se Deus estiver conosco, nós os devoraremos como quem devora um pão. Sabe por que você está vendo os seus problemas grandes? Desculpa te dizer essa noite, é porque você está sendo pequeno. O problema não é grande, é você que está sendo pequeno. Mas se você se ver em Cristo, você vai se ver grande. Você vai se ver possuidor. Amém, irmãos? Amém. Ative as promessas de Deus sobre a sua vida. Aí alguém poderia dizer, mas isso serve para vocês que são jovens, eu já estou no final da carreira. Espera aí, Caleb tinha 85 anos, e ele disse, eu estou tão forte como era quando nós tínhamos 40 anos, eu tenho tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, dai-me pois as regiões montanhosas. Você já chutou o pau da barraca? E enquanto há fôlego, há montanhas a serem conquistadas, há gigantes a serem expulsos, há um legado a ser deixado. É por isso que eu tenho declarado sobre a minha vida, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. E se Jesus não voltar, eu vou viver 100 anos. Se você não crê, eu já lhe disse, não tem problema. Eu vou pregar no seu velório. E vou segurar o seu caixão. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que testemunho tremendo Deus deu a respeito de Caleb. E às vezes, a gente olha para as promessas de Deus, e elas estão tão distantes da nossa realidade. A gente olha para, por exemplo, Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das suas necessidades. E você olha para a sua vida e você só vê dificuldades, e você só vê faltas.
Aí você vai lá para Mateus 8,17, que diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. E você diz, como é que Ele me sarou lá naquela cruz se eu estou cheio de enfermidades? Você já bateu em tantas portas e parece que todas elas estão fechadas para você. E você diz, como é que lá em Neemias diz que o Deus dos céus me fará ser bem sucedido? Então, quando você, muitas vezes, olha para a sua realidade, em comparação com o que Deus prometeu, parece que está o oposto. Parece que não é real aquilo que Deus prometeu. Tomemos, por exemplo, José, irmãos. Há quem diga que quando Deus deu o sonho a ele, ele tinha 13 anos. Uns dizem que ele tinha 13, outros dizem que ele tinha 17. Ele viu o sol, a lua e as estrelas que representavam os seus irmãos que se curvavam diante dele. Depois ele viu os feixes de trigo que se curvavam diante dele. E Deus disse a ele que ele governaria sobre a sua casa, ou a casa de seu pai. E o que acontece em seguida? Ele é traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado de estupro e esquecido na prisão. A última gota de esperança que veio para José foi quando o copeiro e o padeiro do faraó foram lançados na prisão. E ele interpreta aqueles sonhos, e o copeiro faz uma promessa a ele. Ele diz, quando você chegar lá, intercede por mim. Eu não sou escravo, eu sou hebreu, acusado de estupro, nunca estuprei ninguém. E o copeiro disse, não se preocupe. É por isso que a gente não pode confiar e pôr a nossa esperança no que os homens dizem ou no que os homens podem fazer por nós. Os homens até esquecem. Mas se Deus prometeu, irmãos, Ele não esquece. Aos 30 anos de idade, José acorda como um dia qualquer naquela prisão. Era mais um dia comum naquela prisão. Ele, como chaveiro, ele se levanta para fazer as suas obrigações. Mas não sabe ele que na noite anterior, Deus estava visitando o faraó em sonho. E sabe, quando parecia que já não tinha mais jeito da promessa se cumprir na vida dele, quando parecia que ele ia morrer esquecido naquela prisão, em um dia, Deus tira ele da prisão e o coloca no palácio. Ele acorda como um escravo acusado de estupro, esquecido em uma prisão. Ele dorme como o primeiro-ministro da nação mais poderosa da sua época. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus, irmãos, está suscetível, ele corre o risco de ser alcançado por milagres extraordinários. Amém. Aleluia. Quando Deus ele faz uma promessa, irmãos, Ele cumpre, Ele preserva a sua vida até que a promessa seja cumprida. 40 dias e 40 noites, chuva e mais chuva, as comportas dos céus foram abertas e as fontes das profundezas também foram destravadas. E a terra ficou inundada de água. Mas depois que passou 40 dias e 40 noites, o texto sagrado diz, lembrou Deus de Noé e fez cessar as águas. Por quê? Porque Deus havia prometido a Noé que ele e os seus seriam poupados daquele juízo. Deus havia feito uma promessa, irmãos, e ele se lembra do que ele prometeu. Então eu não sei quais são as promessas de Deus que estão sobre as suas vidas. Quais das promessas você tomou para a sua vida? Pode parecer que não vai acontecer. Pode parecer que tudo está acontecendo o contrário do que você está crendo. Mas mantenha um relatório da fé.
Porque os que duvidam morrem sem alcançar. Os que concordam com o que os olhos estão vendo não experimentam os milagres. Mas aqueles que decidem concordar com os seus lábios, com o que Deus prometeu, Deus se encarrega de mantê-los vivos, de mantê-los fortes, de mantê-los sóbrios. E fiz uns exames, ela disse, olha, eu estou acordando um pouco desanimada, assim, desmotivada, já me acordo sentindo cansada. Ela disse, então eu quero ver a sua testosterona, a sua vitamina B12, seu não sei o que, tal. E quando ela viu, ela disse, ó, a vitamina B12 está baixa, a testosterona também está baixa para a sua idade, é isso que dá ânimo, isso que dá vontade de ir à guerra. Eu guardei isso, né? Algumas coisas que eu precisava mudar, dormir mais, sair do sedentarismo, suplementar a vitamina B12 para subir, deixar um pouco o pão do lado, o macarrão. E eu já estou aplicando tudo isso. E quando eu leio o relato ali de Caleb, e engraçado, irmãos, que a testosterona, à medida que você vai avançando na idade, a tendência é o corpo produzir menos. É um hormônio que é produzido pelos testículos, e à medida que o homem vai ficando mais velho, vai diminuindo a porcentagem. E quando a gente lê aquele relato de Caleb ali, ele disse, eu tenho tanto vigor para ir à guerra. Quando eu li aquilo, eu digo, rapaz, a testosterona desse homem estava em 800, 900. Amém. E o Espírito Santo falou comigo, irmãos. O Espírito Santo falou comigo. A unção, quando ela vem sobre nós, ela não apenas vem sobre o nosso espírito. A unção, quando vem sobre nós, ela vem sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e também sobre o nosso corpo. Sansão, com uma queixada de jumento, com uma parte do esqueleto de um jumento, ele matou dezenas de filisteus. A unção vinha sobre ele e lhe dava uma força sobre-humana. A unção, ela ministra as 3 áreas das nossas vidas. É claro que Caleb não tinha uma vida sedentária. É claro, irmãos, que Caleb, ele se alimentava bem, amém? Não tomava refrigerante, não comia as coisas que a gente come hoje, amém? Tinha uma vida ativa, mas certamente, como ele mesmo diz, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E eu estou tão forte agora, como naquela época. Amém. 45 anos passaram-se, ele viu a geração dele toda morrer, mas ele tinha uma palavra que estava sustentando ele esses 45 anos. Ele estava caminhando debaixo de uma promessa. Você está caminhando debaixo de que promessa? Qual é a promessa de Deus que tem sido um guarda-chuva para você? Qual é a promessa de Deus que tem feito você levantar da cama com vigor para ir à guerra? Qual é a promessa de Deus que está deixando os seus olhos brilhar? Ou você está olhando demais para a sua realidade presente? Não fique ligado, irmãos, nos relatórios do diabo. Se Jairo tivesse prestado atenção no relatório negativo, ele tinha perdido a filha. Não importunes mais o mestre, a tua filhinha morreu. Jesus olha para Jairo, olha para aqueles homens, não faz caso algum daqueles homens, olha de novo para Jairo e diz, não tenha medo, tenha fé. Já pensou se Jairo tivesse prestado atenção nos mensageiros de Satanás? Mas Jesus nos ensina como devemos agir. O texto sagrado diz, não fazendo caso algum do que eles disseram, olhou para Jairo e disse, não tenha medo, tão somente creia. Aleluia! Pare de olhar para a sua carteira, pare de olhar para as suas condições, pare de olhar para o que os seus olhos estão vendo, olhe para a promessa, fale a promessa, irmãos, medite na promessa, confesse ela, amém. Abra sua geladeira, não veja a garrafa de água lá, os potes com feijão. Tem dias que a gente abre a geladeira, eu queria comer uma coisa gostosa, e se abre a geladeira, tem uma garrafa d'água,
Um pote de sorvete com feijão de 3 dias. Aleluia! Só acontece comigo? A gente não usa mais pote de sorvete, não. A Sucena ficou chateada ali. É Tupperware agora. Ei, mas funciona. 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 Vida e morte estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Abra lá em Provérbios capítulo 18. Porque a lei, crie, por isso também falei, crie, por isso também falei, crie, por isso também falei. Qualquer que disser e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá como diz, tudo que disser será feito. Eu estou pregando para mim mesmo, nem se preocupe. Não se preocupe não. Amém. Esse é o espírito da fé, irmãos. A minha rinite, pois bem, é sua mesmo. Tem gente fazendo rema que diz: ah, pastor, mas essa minha enxaqueca. Eu digo: meu Deus, se não está sendo corrigido no rema, sou eu que vou. Minha não, irmãos, do Satanás, eu não tenho nada com ele. Não é minha, não me pertence, eu não quero, não gosto dela. Provérbios capítulo 18, já a gente volta para cá, para Caleb. Versículo 20. Eu não sei como está aí na sua versão, mas hoje à noite eu estou usando a NVI. Diz assim, ó: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Veja que a lógica do espírito é contrária à lógica natural. Observe como o texto sagrado diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. No natural é o contrário, irmãos. No natural, o fruto que entra pela boca é que enche o estômago. Mas no mundo do espírito, o fruto da sua boca é que vai encher o seu espírito, ou o seu estômago. O que está saindo dos seus lábios é que vai trazer a provisão para o seu estômago. Do fruto dos lábios enche-se o estômago do homem. O produto dos seus lábios o satisfaz. Se você não está satisfeito com a vida em que você está vivendo, coloque os seus lábios para produzir algo para você. O que eu faço, pastor? Pega umas 20 promessas de Deus na Bíblia e começa a falar sobre a sua vida. Anda no teu quarto e começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Deus dos céus me fará ser bem sucedido. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Deus me dá forças para adquirir riquezas. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Deite e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da escassez, pelo vale da morte, pelo vale do hospital, de nada terei medo. Joga as palavras de Deus sobre a tua vida. Sabe o que os demônios vão fazer? Eles vão ficar perturbados e vão fugir de perto de você. Satanás não resiste à palavra de Deus, irmãos. Os demônios não suportam a palavra de Deus. É por isso que o espírito da fé: crie, por isso falei, crie, por isso falei. Amém. Pedro olha para a figueira e diz: mestre, a figueira que amaldiçoaste e secou desde as raízes. Jesus diz: tenha fé em Deus. Qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito.
Diga o que Deus disse sobre você. Não diga o que os seus olhos estão vendo, não diga o que a sua carteira está vendo, não diga o que os exames estão fazendo, irmãos, ou falando. Diga o que Deus disse. E a fé, ela tem uma ação correspondente. Amém. Se eu creio que Deus vai me dar forças e me manter saudável para eu viver 100 anos, eu tenho também que agir à altura, me alimentar bem, praticar atividades físicas. Amém. Por quê? Porque eu vou viver 100 anos. Aí alguém ora a Deus e diz: Senhor, eu quero tanto emprego para poder manter minha família. E Deus diz: eu vou lhe dar um emprego. Mas você não levanta da cama, você não levanta do sofá, você não abraça as primeiras oportunidades. Às vezes, irmãos, a porta pequena traz por trás dela uma porta grande. Às vezes se levanta uma oportunidade que parece pequena, mas Deus quer ver se você vai ser fiel no pouco. Amém. Aleluia. A língua tem poder. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Todo mundo aqui gosta de usar a língua. Pelo menos ainda não tem nenhum mudo nessa igreja. Amém. Vai ter, mas ainda não tem. E mesmo o mudo, ele pode expressar a sua fé, aquilo que ele está crendo. Amém. Aí o versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu vou te falar algo que parece até que eu estou sendo duro com você. Você está vivendo hoje exatamente o que você tem falado nos últimos anos. A sua vida, ela não vai muito além da sua confissão. No capítulo 12 do livro de Mateus, Jesus disse assim: por suas palavras serás absolvido ou condenado. Ele disse que no dia do juízo o homem dará conta de toda palavra que houver saído da sua boca. Ele disse que o homem bom tira do bom depósito os tesouros. O bom depósito é o coração. A boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom depósito. Amém, irmãos? Então precisamos urgentemente botar a palavra de Deus, meditar, porque a confissão que funciona, a confissão de fé que funciona é aquela que sai do teu coração. Você meditou na palavra, você parou para prestar atenção na palavra, a palavra ficou na tua mente, mas ela desceu para o teu coração. E aí nos momentos de pressão, a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio das promessas, cheio da palavra, o que é que vai sair? A palavra. Mas se o teu coração está cheio do que a televisão está falando, do que o vizinho está falando, do que os teus olhos estão vendo, ei, medita de dia e de noite. Ouça pregações de fé. Amém. Leia livros de fé. Medite na palavra. Leia a palavra. Tome para você as promessas que Deus fez. E abra sua boca para falar essas promessas. Porque, irmãos, por um relatório de um dia, por algo que foi falado um dia, uma geração toda morreu no deserto. Com a mentalidade de escravo. Porque o tempo todo, qualquer coisa que acontecia de adverso, eles diziam: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. A mentalidade de escravo, de pobreza, nunca havia saído da mente deles. Eles nunca haviam renovado a mente de fato. Sabe o que é você estar com a mente renovada? É você estar plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Morreram no deserto sem experimentar a promessa, com a mentalidade de escravos. Mas 2 que decidiram confessar o que estavam crendo. Amém. Amém. É engraçado porque eu estou vivendo hoje o que eu confessava quando eu era um jovem solteiro. Fazia o rema, assim como alguns de vocês estão fazendo. E eu comecei a crer em Deus para viver o que eu estou vivendo hoje.
E eu tinha alguns amigos da igreja que a gente ia para a igreja orar. Eu era o zelador, o pastor permitia. Eu ia à noite para a igreja, a gente ia orar na igreja. E exatamente as coisas que eu confessava, tudo que eu confessava, eu estou vivendo hoje. Não estou dizendo, irmãos, que aconteceu de uma hora para outra. Não estou dizendo que foi fácil. Houve trabalho, houve lágrimas, houve decepções, houve coisas no meio do caminho. Amém. Mas como a irmã Graça ministrou hoje pela manhã, do céu só cai chuva. Então, como Caleb, você deve pular da cama pela manhã e dizer: Deus tem me mantido vivo. Eu tenho tanto vigor para ir à guerra hoje. Aleluia. Abra de novo lá em Josué capítulo 14. Vamos ler mais duas passagens e eu acabo essa noite. Josué capítulo 14, versículo 10. Eu estou pensando até pegar essa declaração de Caleb aqui e ficar falando. Eu estava com uma besteira de dizer assim: depois dos 30 a gente começa a sentir o corpo. Eu escutei alguém falar essa besteira e comecei a falar também. Rapaz, o Espírito Santo me repreendeu. Dentro de mim ele disse assim: é nisso que você está crendo? Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos dá a chance de nos arrependermos. Eu estou com vigor para ir à guerra. Eu estou mais forte do que quando eu tinha 15 anos. Amém. Aleluia. E você, como é que você está? Como é que você está? Aleluia! Diga assim: eu estou com vigor para ir à guerra, para matar os gigantes e para conquistar a minha herança. Pois bem, versículo 10 do capítulo 14: o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. E eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Você sabe que é possível a gente esquecer das palavras que a gente já recebeu do Senhor? Eu tinha uma agenda onde eu escrevia toda a profecia que eu recebia. Mas não sei como eu perdi essa agenda. Então eu consigo lembrar de algumas palavras que eu já recebi. Mas tem outras que a gente esquece. Mas que quando Deus cumpre, Ele faz a gente lembrar. Em 2010... essa igreja aqui estava sendo inaugurado o primeiro prédio dela. Era ali indo para Timbaubinha, onde hoje eu não sei se ainda é uma biblioteca pública. É de frente a um prédio velho abandonado. Tem dois. Mônica, nessa época, frequentava essa igreja. E era a inauguração desse prédio. E eu morava em Candeias. E eu vim, porque era o Verbo da Vida na minha igreja, e quem estava à frente do trabalho naquela época era o meu pai. Então eu vim. E tinha poucas pessoas, umas 10, 12 pessoas. E o pastor Cleone e a reverenda Andréa lá. E eu estava naquela época buscando ao Senhor, fazendo o 2º ano do Rema, orando em outras línguas, cheio de vontade de servir a Deus. E tão pouca gente, mas eu estava recebendo tanto de Deus naquela noite, o pastor Cleone lá pregando tal, e eu recebendo. E aí, em determinado momento, Andréa pega o microfone, me chama lá na frente e começa a profetizar sobre a minha vida.
Ela disse que Deus iria me usar como evangelista e que seriam grandes pregações que penetrariam nos corações das pessoas. Em determinado momento da profecia, ela disse: se Deus lhe vê como representante dessa igreja aqui perante Ele. Quando ela disse isso, eu soube dentro de mim que eu seria o pastor dessa igreja. Foi como eu entendi aquela profecia, que Deus me via à frente dessa igreja e como representante dela. Mas veja, naquela época a minha vida estava muito distante daqui. Eu estudava, trabalhava, vivia por lá. Não existia nenhuma possibilidade naquela época de eu voltar a morar em Timbaúba. Isso foi em 2010. 7 anos depois, no dia 2 de fevereiro, eu me tornei o pastor dessa igreja. E durante um tempo eu não me lembrava dessa palavra mais. É uma das que eu tinha anotado, essa profecia. Então, passaram-se 7 anos, tanta coisa aconteceu, houve um rebuliço na minha vida. De repente eu comecei a sentir saudade de Timbaúba, comecei a sentir vontade de morar em Timbaúba. Deus me trouxe para Timbaúba, e quando Ele me fez pastor dessa igreja, Ele me lembrou da palavra, e eu fui consultar a agenda. Então tem palavras de Deus que a gente até pode esquecer, mas Deus não se esquece. E eu oro para que Deus comece a lembrar você palavras que Ele te deu há muitos anos atrás. Alguns aqui receberam palavra quando nem crente eram, pois Deus vai te lembrar esses dias dessas palavras. Sabe que tem até orações que a gente esquece, mas que Deus não esqueceu? Janeiro de 2020, Samuel tinha poucos dias de nascido. A gente tinha que acordar de 5, 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, quando estava amanhecendo aquele primeiro solzinho, tinha que dar o banho de sol nele. O trator havia passado ali naqueles terrenos ali perto da casa do meu pai, e estava aquele cheirinho de terra, sabe aquele cheiro de terra cortada? E eu lá, 6 horas da manhã, mais ou menos, dando banho de sol nele, aquele cheirinho de terra. E eu andando sobre aqueles terrenos, e eu disse assim: Senhor, bem que Tu podes me dar um terreno como esse. Ali ao lado da casa de Andréa, quem conhece Andréa que faz doce. E passaram-se, irmãos, 3 anos. Eu nem lembrava mais dessa oração. 17 de janeiro de 2023, minha mãe me liga e diz: fulano botou uma placa de vende-se aqui no terreno dele. Era um terreno que a Sucena sempre dizia que queria aquele terreno, e era tão distante para a gente, porque eu considerava que o terreno valia 100 mil reais. Porque um menor havia sido vendido por 70, o outro havia sido vendido por 78, menor que ele. Eu digo, e o dono tem dinheiro, não tinha precisão de vender. Eu digo, rapaz, esse terreno é uns 100 mil. E um dia minha mãe me liga e diz: fulano botou uma placa de vende-se aqui no terreno. E eu perguntei a ele quanto era, ele disse a mim que dava até por 50 mil. Eu disse: me mande uma foto da placa. Estávamos crendo no terreno, irmãos. A gente vinha orando e confessando isso. Eu vinha juntando já uns 3 anos dinheiro, mas eu não tinha uns 50, eu tinha 27. 27 tinham quebrado. Mas Deus não erra no tempo. Naquela mesma semana, uma instituição tinha me oferecido até 50 mil com juros assim surreal. 0,5% ao ano, que dava 6%. Isso não é dinheiro emprestado, é dinheiro dado, os juros desses. Mas eu não peguei o dinheiro porque eu não tinha com o que usar, não precisava, não tinha nada para empreender. Quando minha mãe falou isso, eu liguei para ele, eu disse: à vista você vende por quanto? Ele disse: se tu me der 49,999 eu não vendo. E eu disse: pois eu vou passar por lá, vou tirar a placa, porque o terreno está comprado. Eu vou ir na sua casa para a gente acertar as coisas. Passei por aí, ele disse: não joga a placa não, traz que eu vou botar o meu outro terreno lá de cima para vender. Bolsonaro tinha perdido, ele está mesmo. Eu não sei se foi isso não, né? Mas tudo indica que foi isso. Mas Deus, Ele não erra. Aí sabe o que eu fiz? Eu contratei um homem para limpar e cercar o terreno. E ele limpou, e quando ele estava cercando, eu fui ver se ele tinha
O abençoado, em vez de comer 1 metro a mais para o meu terreno ficar menor, ele diminuiu 1 metro no meu terreno. E eu estava lá olhando, eu digo, mas rapaz, você botou, não tinha como mais tirar a cerca, dava trabalho, eu digo, deixa assim, quando eu for morar eu conserto. Ele botou 1 metro a menos no meu terreno. Mas quando eu estava olhando a cerca, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo. Irmão, sabe que o Espírito Santo falou, bradou dentro de mim? Foi exatamente aqui que você me pediu esse terreno. E eu me lembrei da oração que eu tinha feito quando Samuel estava de dias de vida. Samuel nasceu 28 de dezembro, no iniciozinho de janeiro de 2020. Eu estava por ali e fiz essa oração a Deus, que na verdade eu falei com Deus, eu disse, Senhor, bem que tu podes me dar um terreno como este. 3 anos depois, Deus me deu o terreno e me fez lembrar da oração. E ainda disse, foi exatamente neste lugar que você me pediu este terreno. Amém. Atreva-se a crer. Decida crer. Decida viver pela fé. Você vai fazer o que está ao seu alcance. Você vai esticar a sua fé ao máximo. E quando ela está parecendo que vai torar, parecendo que vai romper, Deus te alcança no meio do caminho. Porque às vezes a gente está andando por fé, irmãos, parece que não vai, parece que você vai morrer. E aí entra em operação o dom da fé, da parte de Deus, que te assiste, uma fé sobrenatural. Você estica a sua fé, a fé que você tem, até onde você não aguenta mais. E de repente vem sobre você o dom da fé. Amém. E aí você vê como Deus vê, você fala como Deus fala e você age como Deus age. Paulo olha para um homem paralítico desde o nascimento, chamado Enéas, vê que ele tem fé para ser curado e diz, Enéas, levanta-te sobre os teus pés. De um salto ele se pôs de pé. Amém, irmãos? Então atreva-se a crer. Decida crer. Quais são os gigantes que estão entre você e entre a terra que Deus te prometeu como herança? E sabe algo interessante, irmãos, para terminar? A terra que eles tinham visto os gigantes, que eles tinham pego os frutos e que eles tinham visto as cidades fortificadas, era justamente o Monte Hebron, aqueles montes, aquela terra ali. E Deus é específico, Ele diz, a terra que você pôs os seus pés, eu darei a você e aos teus filhos como herança perpétua. Amém. Glória a Deus. E anos depois, quando o livro de Josué está sendo escrito, o autor diz assim, até hoje pertence aos descendentes de Caleb. Amém. Para terminar, e realmente eu vou terminar, só vou ler essa passagem, Isaías capítulo 40, porque você pode estar aqui e estar dizendo assim, porque você tem 34 anos, eu quero ver quando chegar a minha idade. Pois eu vou ler uma passagem aqui que vai te animar. Isaías capítulo 40. Abra sua geladeira e diga a ela, geladeira, eu te vejo cheia de boas carnes. Geladeira, eu vejo esse Natal aqui em você, um queijo do reino abençoado. Mas é muito caro, pastor. Então não coma. Amém, não coma. A fé que tu tens, tem para ti mesmo. Mas eu creio. Abra sua geladeira mesmo pela fé e diga, Pai, eu te dou graças. Porque você disse que se eu te ouvisse e te obedecesse, eu comeria os melhores frutos dessa terra. Você disse, Pai, que o melhor dessa terra seria para os teus filhos. Eu te louvo porque eu vejo essa geladeira cheia. Amém. Eu vejo queijo, eu vejo carne. E fala o que você gosta lá. Abra seu armário mesmo, irmãos. E fale, Jesus falou à figueira, Jesus falou ao vento, Jesus falou ao mar. Fale também ao armário. Aleluia.
Diga: armário, eu vejo você cheio, com uma feira farta, vai vir do sul, do leste, do norte e do oeste. O Deus dos céus me dá forças para adquirir riquezas. O Deus dos céus abre portas que ninguém pode fechar. Amém. Aleluia! E vem sobre você uma unção para conquistar, irmãos. Uma unção que te dá vigor, que te dá, sabe o que? Uma mente sóbria. Uma mente sóbria. As pessoas estão aí fora com tantas síndromes, com tantos problemas, e Deus nos mantém com uma mente sóbria, uma mente saudável. É como aquela canção que cantamos aqui algumas vezes: a minha mente está sarada, meu corpo está curado, eu fui salvo bem na hora. Amém. E é assim que Deus quer nos ver, com a mente sarada, com o corpo curado, cheio de forças, de vigor, para ir à guerra, para expulsar os gigantes. Isaías 40, versículo 28. Será que você não sabe? É uma pergunta retórica. Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Versículo 29. É para você. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, quem aqui está esperando o Senhor? Renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vá até Ele essa noite e renove as suas forças. Vá até Ele essa noite e receba o óleo fresco, como diz o Salmo 92, o óleo precioso, e Ele renova as nossas forças como de um boi selvagem. Ei, eu declaro mesmo vigor sobre a sua vida, vigor para ir à guerra, vigor para se levantar da segunda de manhã, não desanimado, não frustrado, não desmotivado, mas você vai se levantar amanhã e vai dizer: Deus tem me mantido vivo, e Ele tem me dado forças, e eu estou com vigor para ir à guerra, eu estou com vigor para resolver os problemas, eu estou com vigor para crer nas promessas de Deus, eu estou com vigor para tomar tudo aquilo que é meu. Aleluia! Não perca a sua herança para os gigantes. Eu não sei qual é o gigante que está sobre a sua vida ou diante de você. Pode ser as questões financeiras, pode ser um desgaste no casamento, pode ser um filho rebelde, pode ser tantas coisas. Mas passe no riacho de Deus. A Bíblia diz que há um rio, mesmo que a terra trema, mesmo que runja os mares, mesmo que as montanhas caiam no fundo do mar, há um rio. Davi passou no rio, procurou algumas pedras. Esse rio é o rio que emana do trono de Deus. As pedras são as promessas de Deus. Passe no rio essa noite. Escolha algumas pedras, escolha algumas promessas. Davi passou no rio, procurou algumas pedras e fez uma confissão de fé. Você vem contra mim com espadas, escudos, lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje vou cortar a tua cabeça e vou dar o teu corpo às aves dos céus. Aconteceu como ele disse. Aconteceu como ele disse. Aconteceu como ele disse. Hoje para nós, as pedras são as promessas e o estilingue é os nossos lábios. Está escrito, Satanás,
que o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Está escrito, Satanás, que Ele vai me colocar como cabeça e não como cauda. Está escrito, Satanás, que eu não vou morrer, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e o médico tenha te dito: olha, sua expectativa de vida diminuiu por conta dessa doença. Foi assim também com o rei Ezequias. Deus foi misericordioso com ele e mandou Isaías lá. Isaías disse: olha, a doença é para a morte, prepara a tua casa, ou seja, divide a herança, levanta um sucessor, ajeita tudo aí para a transição ser tranquila, porque a doença é para a morte. Mas Ezequias clamou ao Senhor, e o Senhor se inclinou para ouvir o seu clamor. Isaías estava no pátio da cidade ainda, e Deus disse: volta e diz a Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Talvez você esteja aqui ou esteja me ouvindo e você diga assim: como eu queria viver mais 15 anos, pastor. Então receba agora pela fé. Pegue, agarre pela fé. Pegue as palavras que Deus disse a Ezequias, como se Ele estivesse dizendo para você. Diga ao diabo essa noite: eu não vou morrer daqui a 5 anos, eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu vou viver no mínimo mais 15 anos. No meu caso, eu quero viver mais 66 anos. Aleluia! Fique de pé. Fale a palavra de Deus sobre a sua vida. Confesse a palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Diga: doença, está escrito. Está escrito. Aleluia! Por suas feridas eu fui sarado. Vamos louvar ao Senhor.